Boa noite. O Band Cidade já mostrou que o número de menores infratores que voltam a cometer crimes cresceu 15% no primeiro semestre somente na cidade de Taubaté. Mas existem organizações que apostam na prevenção para tentar mudar essa realidade. Em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, e em Taubaté, o esporte, a música e a dança são as principais ferramentas para livrar crianças e adolescentes da criminalidade. Este garoto, que não quis se identificar, foi seduzido pelo mundo do crime quando tinha apenas 15 anos. Em busca de dinheiro fácil, ele furtou um funcionário da escola onde estudava. Levou R$500 e um celular, mas não saiu impune. Estava precisando de uma grana, aí o pessoal que falou que poderia ser fácil. Aí fui, não deu certo. Reconheceram e já era. Polícia batendo em casa e já levaram direto por causa do furto. Já falei com o juiz no mesmo dia. Se me lembro bem, eu falei com ele no mesmo dia. Aí, por causa de ser réu primário, mandou cumprir a medida socioeducativa e já era. Não teve muito o que falar, não. Durante um ano, ele cumpriu medida socioeducativa em meio aberto nesta entidade salesiana, em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, onde existe um projeto social chamado Jataí. Todos os dias ele tinha que vir aqui participar de oficinas e atendimentos de orientação. Hoje, já com 22 anos, diz que a punição teve efeito e que quer passar bem longe da criminalidade. Ficar esperto com essas falsas amizades aí que não leva a nada. Você acha que pode ser bom ali de primeiro momento, mas sempre, uma hora ou outra, você vai ter que pagar para aquilo. Então. Outros 39 adolescentes cumprem medida socioeducativa aqui. E o objetivo do projeto é um só: recuperar esses jovens, dando a eles oportunidades de aprendizado e mostrando que é possível, sim, fazer escolhas melhores. O projeto ele funciona de segunda a sábado e durante a semana, de segunda a sexta, a gente trabalha com os cursos profissionalizantes e contraturno escolar e medidas socioeducativas. São os meninos infratores do município que vêm aqui para se fazer um acompanhamento, né? Mas nem sempre tudo acaba bem. De acordo com a Polícia Militar, a reincidência dos menores infratores em Taubaté aumentou 15% no primeiro semestre deste ano. E um projeto de lei para diminuir a maioridade penal para 16 anos para alguns tipos de crime já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado. O promotor da Vara da Infância e Juventude de Taubaté discorda que essa seja a saída. Não é uma solução. Nós já vimos que para os maiores as cadeias estão superlotadas e não há uma redução da criminalidade efetiva. Ao passo que para os adolescentes, diante da peculiar condição de cada um deles, eles são pessoas em desenvolvimento, é possível dar um tratamento diferenciado, ainda sem reduzir a maioridade penal. Segundo ele, as medidas socioeducativas em meio aberto, geralmente aplicadas em casos de atos infracionais leves, são mais eficazes que a internação na Fundação Casa e deveriam receber maiores investimentos do governo estadual. Um investimento maior nas medidas em meio aberto para aqueles adolescentes que estão no meio infracional e, acima de tudo, uma prevenção já na primeira infância ou no começo da segunda infância, não é? Para que crianças e adolescentes tenham interesses saudáveis, tenham atividades saudáveis a seu dispor e não caiam na ociosidade e especialmente sob a influência de pessoas do crime. No projeto Jataí, além de jovens cumprindo medida socioeducativa, há quase 600 que nunca cometeram um ato infracional, mas estão em situação de risco e convivem com a violência. Durante a semana, eles ocupam o tempo com várias atividades e saem da rua para se concentrarem, por exemplo, na dança e na música. Eles montaram até uma orquestra. O que eu mais gosto aqui é a amizade, é poder tocar, é a família aqui em todo, entre aspas, a família mesmo. Em Taubaté, o projeto Esperança, desenvolvido no bairro Parque Três Marias por uma ONG em conjunto com a prefeitura, também tem o objetivo de impedir que crianças e adolescentes entrem para o crime. De segunda a sexta, 180 jovens participam de oficinas de grafite e aulas de balé,
música e futsal, entre outras atividades. A gente tem o objetivo, na verdade, de integrar essa criança, né, dentro de uma comunidade ou dentro mesmo de um espaço diferente da casa dela. O objetivo de tudo isso é mostrar para ela que ela é capaz de modificar uma realidade. Conhecer através do esporte uma nova vida, conhecer através do esporte ensinamentos, para ela estar mudando a sua realidade dentro da sua casa, produzindo um futuro diferente por escolha dela mesma. Eric joga futsal. Ele sonha em fazer do esporte uma profissão e, quem sabe, entrar para o time principal de Taubaté um dia. O garoto, de 16 anos, conta que participar do projeto deu a ele uma motivação e uma ocupação durante as tardes. Você vindo jogar bola, você já põe sua cabeça só no futebol, tem que pôr sua cabeça nos cursos também, querer estudar, né? Porque essa vida aí para fora aí não leva a nada, é cemitério, é cadeia mesmo, né? Todo mundo já sabe disso. É melhor que no projeto mesmo, jogar um futebol, fazer uns cursos, estudar, que isso daí é vida, né? Daí você vai para frente. Bom, para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Band Cidade a psicóloga Denise Carrillo, que é especialista em adolescentes. Muito boa noite para você, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Márcio. A gente viu aí na reportagem, né, alguns projetos que dão ocupação para os jovens, ou seja, eles investem na prevenção, para que essa criança, esse adolescente não tenha contato direto, né, com a criminalidade. Na sua opinião, na sua experiência, a prevenção é mais eficiente realmente que a punição ou não? Eu acho que é relativo. Eu acho que a prevenção é importante, mas é bom o adolescente saber que ele tem limites também. Eu acho que a gente tem que trabalhar, né, com os dois lados, nesse sentido da reeducação, mas também da prevenção e também da questão de mostrar os limites para ele, né? Mas a punição severa, ela deve ser um pouco mais aliviada, na sua opinião? Tem que ter uma punição, sim, mas não severa, tão severa como a punição? Não, eu não acredito na punição severa. Eu acredito no diálogo, no trabalho desse adolescente, com esse adolescente, integrando ele à sociedade, trabalhando junto à família, com esses projetos sociais ligados à música, tudo isso que está sendo desenvolvido, eu acho muito importante para o adolescente. Acho importante ele adquirir valores também, né? Valores religiosos, valores morais, que muitas vezes eles perderam todos esses valores, né? O meio que eles vivem não propicia eles terem esses valores, ou eles perderam, ou nunca tiveram. Então, a reeducação é muito importante. Mas é possível um adolescente que, desde criancinha, esteve ligado, esteve acostumado com esse mundo do crime, e de repente ele pode desistir dessa vida apenas com esses projetos assim de reeducação? É possível, eu já vi casos, né? Eles precisam querer, e a pessoa ou as pessoas, o grupo que está trabalhando com eles, tem que acreditar. Porque eles percebem quando você acredita neles, né? E a questão de eles vêm assim sem sonhos nenhum, eles não têm projetos de vida. Eu acho importante plantar sonhos, né? A questão de você ser um plantador de sonhos para esses adolescentes. Então é trabalhar com orientação vocacional, profissional, porque o mundo do crime muitas vezes mostra o canto da sereia, né? Então assim, você não precisa fazer muito para conquistar o tênis, para pegar o dinheiro fácil, para pegar o celular e tal. Então, você tem que mostrar outros caminhos, e muitas vezes em casa os próprios pais não têm essa visão, essa condição, né? Então, é importante que toda a comunidade trabalhe nesse sentido, de estar ampliando, talvez um projeto nos bairros, né? Seja importante, um núcleo em cada bairro. E a psicologia também é importante, né? Como que a psicologia trabalha com os jovens, os adolescentes, para tirá-los da criminalidade? Primeiro, a gente trabalha muito com a vontade do adolescente, né? Ele precisa cair em si, que ele está se destruindo, que esse caminho vai levá-lo, né, a consequências severas. Então, ele precisa querer, porque muitas vezes a pessoa que está ajudando quer, mas ele fica só naquela, né, não quer muito. É importante ele querer, porque querer já é o primeiro passo. Aí, então, todo esse sistema que está em volta dele, de pessoas, de comunidade, de família, vai poder ajudá-lo melhor. Mas eu vejo que a família, principalmente. Para a gente encerrar a entrevista, a redução da maioridade, a senhora acredita que é viável? Ajuda realmente?
Pode ser que não. Eu acredito que trabalhar realmente no desenvolvimento, porque ele está em desenvolvimento, né? Ele está nesse processo de transformação, de conflitos. Eu acredito que tem que dar um tempinho mais para trabalhar com esse adolescente. Embora eu sei que muitas vezes ele fica esperando, né, a maioridade para ser punido e vai fazendo, eu sei que tem essas consequências. Tá ok. Denise Carrillo, psicóloga, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar ainda hoje o recurso contra a cassação do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e do vice, Edson Aparecido. Se mantida a decisão, o tucano não poderá disputar as eleições de outubro. Ortiz Júnior e Edson Aparecido são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2012. Um esquema de fraude em licitações teria sido implantado na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, um órgão do governo do estado e que era presidido pelo ex-prefeito de Taubaté e pai de Ortiz Júnior, José Bernardo Ortiz. O objetivo era arrecadar dinheiro para a campanha do tucano no último pleito municipal. Segundo a acusação, 8 milhões de reais foram repassados para a campanha de 2012 do tucano. Ortiz e Edson tiveram um mandato cassado na Justiça Eleitoral de Taubaté e também no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. O julgamento no TSE teve início em dezembro do ano passado e o placar atual está 2-1 a favor de Ortiz Júnior. E o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sessão da Câmara de São Luís do Paraitinga que cassou o mandato do ex-prefeito Alex Torres, do PR, em outubro do ano passado. O advogado de defesa aguarda a publicação do acórdão para pedir o cumprimento da decisão. Alex Torres apontou erros na sessão, como a votação de suplentes no lugar de 2 vereadores que teriam sido impedidos de votar e a falta de denúncia formal sobre irregularidades na contratação do transporte escolar. Alex Torres havia retomado o cargo por meio de uma liminar, mas em março deste ano foi afastado novamente. A prefeitura disse que ainda não foi notificada e nós não conseguimos contato com o presidente da Câmara de São Luís do Paraitinga. Eleições 2016. Mais candidatos a prefeito nas 2 maiores cidades da região foram definidos em convenções partidárias no fim de semana. Em Taubaté, o PSDB vai repetir a chapa de 4 anos atrás. Ortiz Júnior e o professor Edson, do PSD, vão tentar a reeleição, mas cassados em segunda instância por abuso de poder econômico e político na campanha de 2012, ainda aguardam o julgamento do recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que acontece agora à noite. Na convenção do PPS, Poliana Gama foi aclamada candidata ao Palácio Bom Conselho. Rubinho Fernandes, do PRB, será o vice. O PMDB definiu José Saldi como candidato a prefeito, ao lado do também PMDBista, o médico João Menezes, como vice. Donizete Lousada vai concorrer pelo PSDC. O vice escolhido foi o advogado Denilson Castro, do mesmo partido. O PT deverá repetir Isaac do Carmo na convenção marcada para o próximo dia 4 de julho, quando também o vice deverá ser escolhido. Vera Saba entra na disputa pelo PMB. Chico Oiring, do PRTB, é o vice. O professor Silvio Prado vai concorrer à Prefeitura de Taubaté pelo PSOL, ao lado de João Batista de Palma, do mesmo partido, como vice. Em São José dos Campos, o atual prefeito, Carlinhos Almeida, foi confirmado como candidato à reeleição pelo PT. O vereador Macedo Bastos, do PSD, vai ser o vice dele. Já o PRB escolheu o presidente da Câmara, Shakespeare Carvalho, para disputar o paço municipal. A vice escolhida é Marina Oliveira, do Democratas, ex-secretária de Saúde em São José dos Campos e Caraguatatuba, durante gestões tucanas. Cloud Mary de Moura encabeça a chapa do PV, que tem o advogado João Carlos Vieira, do PTN, como vice. Luiz Carlos de Oliveira entra na disputa pela prefeitura pelo PEN, mas o vice só deverá ser definido na sexta-feira. E Toninho Ferreira, aclamado como candidato pelo PSTU, também deve definir o vice ainda esta semana. Felício Ramute é o candidato tucano ao lado do médico Ricardo Nakagawa, do PMDB, escolhido como vice. O prazo para as convenções partidárias termina na sexta-feira, dia 5 de agosto. Só uma pequena correção, a convenção do PT de Taubaté será realizada agora, no dia 4 de agosto.
A seguir, turistas são cercados por incêndio no Pico dos Marins, em Piquete. E também, barco de pesca está desaparecido no litoral norte. São 7h06, a gente volta já.